Do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo concernente às causas do dilúvio, aqui no capítulo 6 inicia, capítulo 7, capítulo 8 vai falar. Capítulo 6 inicia as causas que trouxe esse transtorno do dilúvio, tá bom? Capítulo 6, verso 2. Capítulo 6, verso 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Os filhos de Deus viram que as mulheres eram o quê? Formosas, atraente. Aqui a gente observa no capítulo 6, quando a terra, nessa época da escrita da Bíblia, começou a se corromper, quando o pecado começou a dominar sobre o cosmos. O que acontece? A gente vai ver que no capítulo 5 de Gênesis, ou melhor, aqui o capítulo 4 de Gênesis, quando o casal Adão e Eva é expulso do jardim, o que acontece? Caim tira a vida de Abel. E Caim recebe uma maldição muito grande porque ele matou o seu irmão. Caim matou seu irmão. Capítulo 4 de Gênesis, capítulo 4, versículo 13. Então disse Caim ao Senhor: maior é a minha maldade, o que eu possa ser perdoada. O próprio Caim disse: a minha maldade é tão grande que eu não tenho como eu ser perdoado. Caim matou seu próprio irmão. Entrou aqui, Deus deu uma maldição sobre Caim pelo crime que ele cometeu. Aí o que acontece? Caim conhece a sua esposa e casa. Quando a gente abre Gênesis capítulo 4, versículo 16. Gênesis 4, 16 diz: e saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Verso 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou seu nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Pois bem, Caim saiu da presença do Senhor, habitou nas terras de Nod, conheceu sua esposa, casou, teve um filho por nome Enoque. Tem dois Enoque na Bíblia. Tem um Enoque que andou com Deus e tem um Enoque aqui que é filho de Caim. O que acontece, senhores? Deus deu um outro filho para Adão e Eva, que substituiu Abel. Vamos ver que Deus, por exemplo, Caim matou Abel. Aí no caso só ficou Caim. Caim saiu da presença do Senhor, foi habitar nas terras de Nod, casou-se. Então, Adão e Eva ficou sem filhos. Mas só que Deus concedeu outro filho para Adão e Eva, que substituiu Abel, no caso. Vamos lá? Gênesis, capítulo 4, e o versículo 25. Gênesis, capítulo 4, verso 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Aqui no Gênesis capítulo 4, versículo 25, Gênesis capítulo 4, 25, Eva falou: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, ao qual Abel que Caim matou. E essa outra semente que Deus deu a Eva e Adão, ela colocou o nome de Sete. Deu o nome de Sete. Tá ok? No caso, Abel foi morto,
Deus deu outro filho, que ela deu o nome de Sete, que disse está em lugar de Abel, substituindo Abel, porque Abel Caim matou. Mas o que é que a gente quer entender? O que a gente precisa entender aqui é que existia já várias famílias, a terra já estava bastante povoada, tinha muita gente já habitando na terra no capítulo 6. Aí o texto diz, os filhos de Deus, tem gente que prega dizendo que os filhos de Deus, isso é um absurdo, irmão, é um absurdo, dizer que os filhos de Deus aqui eram anjos que desceu do céu e teve contato físico e gerou filhos, irmão, anjo é espírito. Quem já viu anjos, Deus mandar anjos do céu para ter relações sexual com homem na terra, com mulheres na terra para gerar filho, irmão, isso é heresia. Aqui não está falando de filho de Deus, de anjos, está falando de homens e mulheres físicos que estavam na terra. Segundo diz a história, e aqui no texto bíblico, que o filho de Adão e Eva, Sete, que substituiu Abel, esse Sete foi um filho abençoado do casal, mas Caim foi um filho que recebeu a maldição por ter tirado a vida do seu irmão. E essas duas gerações foi as gerações que marcaram a história do capítulo 6 de Gênesis. Por exemplo, a geração de Sete, geração abençoada, geração de Caim e as suas descendências amaldiçoada pelo crime que ele cometeu. Os filhos de Deus aqui se fala dos filhos de Sete. Os filhos de Sete eram filhos abençoados, mas só que os filhos de Sete não vigiou. Começou a cobiçar as mulheres o que? Ímpia da descendência de Caim. A descendência de Caim, suas filhas, sua descendência estava debaixo de maldição. Então a gente vê aqui luz e trevas, grave bem isso, a gente vê luz e treva. Os filhos de Sete eram os filhos de Deus, os filhos de Caim, a descendência de Caim, aqui os filhos, suas filhas, eram mulheres ímpias, que não serviam a Deus. Então o crente tem que tomar muito cuidado, porque os filhos de Deus não estavam vigiando, cobiçando as mulheres que não tinham compromisso com Deus, irmãos. Não tinha compromisso com Deus. O verso 2 diz, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. A gente vê aqui o primeiro ponto, que no verso 2 aqui, a excessiva luxúria. As mulheres andavam tão belas, tão atraentes, que os homens não estavam vigiando os filhos de Deus. Hoje, irmão, se a gente for observar hoje, no meio evangélico, quantos crentes, quantos servos e servas de Deus, quantos servos de Deus não vigia, se contamina com as mulheres que não têm compromisso com a palavra, que estão sensualizando, que andam de forma atraente, chamando a atenção. Os homens não vigiam, termina pecando, perdendo a sua graça, a sua salvação. Vigia, porque os filhos de Deus aqui não vigiou. E esses filhos de Deus não era anjo, era ser humanos, humanos. Amém? Segundo ponto que fez Deus trazer o dilúvio sobre a terra é o verso 4. E havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e elas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, e os varões de fama. Segundo ponto, orgulho. Primeiro ponto, a luxúria tomou conta dessa cidade. E o segundo ponto, o orgulho. O verso 2, a luxúria. O verso 4, o orgulho. O orgulho acaba com muita gente, o orgulho. E o preço dos filhos de Sete com a descendência de Caim, com as mulheres das descendências de Caim, qual foi o preço? Os filhos se tornaram gigantes e valentes. Os filhos não foram filhos normais, foram filhos que foram gerados na desobediência, no orgulho, no pecado, e esses homens se tornaram gigantes da terra. Por que se tornaram gigantes? Por causa do pecado, irmão. Aí Deus permitiu que os homens fossem gigantes e violentos, porque os filhos de Deus, quando casaram com essas mulheres ímpias que Deus não mandou, o castigo foi que os seus filhos foram gigantes e valentes, tá bom? Segundo ponto. Terceiro ponto que a gente vê nesse texto, está em Gênesis capítulo 6,
E o versículo 11, 12. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra de violência. Capítulo 6, verso 11. Terceira razão porque Deus trouxe o dilúvio: a terra se corrompeu, o pecado corrompeu a terra. É como nos dias de hoje, para ficar mais claro para vocês entenderem, o pecado está corrompendo a terra, a prostituição, a mentira, um monte de coisa que não presta já corrompeu, a terra está corrompida. É por isso que aqueles que servem a Deus estão aguardando o grande dia do translado para sair dessa terra podre, porque o pecado contaminou a terra, está podre, o mundo está podre, mas o sal da terra ainda preserva. Quem é o sal? A igreja. Então um dia Deus vai nos tirar dessa terra, porque Deus destruiu essa terra. Deus destruiu a terra naquela época com um grande dilúvio. A luxúria estava excessiva, o orgulho estava grande e a corrupção, prostituição, pecado tinham dominado a terra. E Deus olhou para a terra, só viu um homem que escapou. Noé foi o único justo. E hoje Deus ainda está tendo misericórdia de nós, que é a igreja, que Ele está perseverando, que é a única que vai escapar se perseverar até o fim, fiel à sua palavra. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.